ou impedir que alguém chegue próximo daquilo que tanto almeja. Então, nós temos duas versões na Bíblia em relação à muralha. Os muros de Jerusalém, quando Neemias foi despertado por Deus para reconstruir, na verdade, para proteger a cidade. E aqui as muralhas de Jericó, que estavam impedindo do povo de Israel tomar posse daquilo que já era seu por promessa de Deus. Nós estamos vivendo hoje justamente esse momento. E esta campanha, ela foi criada, Deus tocou no coração do nosso pastor para levantar esta campanha, para que nós viéssemos tomar posse daquilo que Deus já nos prometeu. Para que nós viéssemos tomar a posição, seguir as ordenanças dadas de Deus, seguir as estratégias do Senhor, para que venhamos alcançar aquilo que está proposto para nós. Sabemos que todo crente, todo cristão, ele enfrenta, ou já enfrentou, está enfrentando e vai enfrentar muralhas em sua vida. O Senhor Jesus, uma certa vez, ele disse aos seus discípulos no livro de João, capítulo 16, versículo 33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, todo cristão, todo crente que é determinado a alcançar metas em sua vida, a chegar a um propósito, a um objetivo, ele passa ou passará e vai passar por adversidade. Vai chegar de frente com uma muralha onde ele não pode prosseguir se não seguir as estratégias do Senhor. E na vida dos israelitas, do povo de Israel, que está aqui na direção, na liderança de Josué, não foi diferente. Nós sabemos que Josué, quando saiu da terra do Egito, ele, junto com todo Israel, tinha uma promessa. E mediante aquela promessa, na peregrinação deles por todo o deserto, eles chegaram onde chegaram agora, de frente ao Rio Jordão, prestes a entrar na terra de Canaã. Somente os que saíram do Egito, conhecemos que somente dois conseguiram entrar em Canaã. E a Bíblia diz que foi Josué e Caleb. O restante ficaram peregrinando e chegaram a morrer no meio do deserto por causa de desobediência. Então, desde já, o Senhor já nos dá uma estratégia. Para quê? Para a gente não ser desobediente. Que a desobediência nos impede de alcançar aquilo que Deus nos prometeu. Como Deus determinou para Josué, disse assim: Josué, eu já tenho te dado Jericó em tuas mãos. Você já venceu essa batalha. Só que o povo estava ainda fora de Jericó, em dimensões das muralhas, que segundo os estudiosos e nunca sabe, somente para lembrar, as muralhas tinham aproximadamente em volta 32 quilômetros. Olha só o comprimento, o tamanho que protegia aquela cidade. Diz a Bíblia, os historiadores, que tinha 9 metros de altura, 6 metros de largura. Como ultrapassar esta muralha, tendo do outro lado um grande exército de Jericó? Um grande rei furioso, que queria exterminar aquele povo. Só que ouviu falar que estava com ódio do povo de Israel. Mas Deus disse para Josué: eu vou te dar uma estratégia. E eu fiquei lendo esse texto, essa passagem, e a gente ficou observando, pastor Israel, as estratégias de Deus, como é diferente das nossas estratégias. Se a gente fosse por nossa própria vontade, ou estivesse diante daquelas muralhas do exército de Israel, se a gente hoje para conseguir aquilo que nós queremos, a gente dá o nosso jeito, a gente faz da maneira que a gente acha que é errada, mas Deus, Ele faz e dá a estratégia correta. Ele, Josué, vai posicionar os sacerdotes, cada um levando, os levitas que vão à frente do sacerdote, levando cada um uma trombeta de chifre de carneiro. Ele determina
em silêncio. Sem murmuração. Porque os murmuradores não conseguirão entrar na terra prometida. Aleluia. Isso acontece com a gente se a gente não vigiar, mas não levar todo dia. Meu Deus. Deus nos dá vitórias, Deus nos dá estratégia, Deus nos dá a bênção. E quando a gente chega em qualquer dificuldade, a gente já começa a reclamar. Oh, aleluia. Santo Deus. Às vezes a estratégia de Deus, quando Ele te desperta de madrugada, para tu buscar em prol de teu objetivo, é uma estratégia boa. Para que você acordar de madrugada? Que você diz, para quê? Para que levantar oração na igreja se eu posso orar em casa, no meio da minha cama? Para quê? Pastor, eu fico fazendo salvo na igreja, para quê? Todo dia, para quê? Estratégia do Senhor, que se obedecermos, vai nos levar a vitória. Você quer conseguir o teu objetivo? Você quer chegar no lugar em que você almeja? Siga as estratégias de Deus. Naquela época o líder Josué precisava o povo obedecer às ordenanças de Deus através da vida de Josué. Hoje nós temos o nosso líder e devemos dar as mãos e seguir as estratégias colocadas por ele. Se a gente ficar reclamando, se a gente ficar perguntando, querendo explicação, a ordem de Deus não é pedir explicação, a ordem de Deus não é reclamar, a ordem de Deus é tal se o exército está de pé, se o líder está marchando, então a ordem de Deus é para marchar. Louvado seja Deus. Tipos de mulheres que nós enfrentamos hoje. Deus Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Tipo de muralhas que nós enfrentamos hoje. Os nossos adversários. Tinha a Bíblia narra a história de um chefe de um exército chamado Naamã, que esse camarada era guerreiro valente. Era aquele camarada que diante da batalha ninguém ganhava dele. Mas quando ele chegava em casa, ele tirava as suas vestes, ele dava de cara com aquilo que o decepcionava, com aquilo que o derrotava, com aquilo que deixava ele triste. Ele era leproso. Às vezes, a gente diante de Deus, na igreja, na frente, na peleja, na batalha, a gente sai cantando, explorando, sai dando glória, sai profetizando, mas no nosso momento de solidão, quando a gente se senta, quando a gente para, tem uma lepra por dentro que nos corrói. Essa lepra se chama às vezes egoísmo, se chama inveja, se chama doença da alma, que vai toda a escala de doença da alma, se chama essa ignorância, se chama murmuração, se chama falta de fé, se chama ingratidão. Tudo isso é uma lepra que nos corrói e não deixa a gente prosperar. Eu estava ouvindo aqui o pastor Israel falando como a gente deve tratar ou se comportar diante dos nossos irmãos. E eu me lembrei da passagem bíblica que está em Filipenses capítulo
E versículo 3 diz assim: ó, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para o que é do outro. É a gente valorizar o outro, é a gente apoiar o outro, é a gente dar glória pela vida do outro, é a gente se importar com o sofrimento do outro, é a gente pegar na mão do outro e dizer: se tu não for, eu não vou, se tu não vem comigo, eu não vou, eu só vou se tu me acompanhar, porque nós fazemos parte do mesmo exército. Aleluia! E um soldado não deixa o outro para trás. Louvado seja Deus. Então, essas armas, estratégia de Deus que nós recebemos do Senhor, precisamos colocar em prática. Louvado seja Deus. Armas de Deus, estratégia de Deus para a nossa vitória: vigilância e oração. Se a gente não vigiar, se a gente não orar, a gente não consegue passar ou vencer ou derrubar as muralhas que estão diante de nós. Essas muralhas vão cair, vão ser destruídas, se a nossa vida estiver alicerçada na palavra, na oração e na vigilância. Não há inimigo que resista a uma vida de oração, a uma vida de vigilância, a uma vida de meditação da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que os nossos inimigos são três: é o mundo, é Satanás e é a nossa carne. Se a gente conseguir vencer a nossa carne, as outras duas a gente tira de letra, porque o Senhor é conosco. O pastor falou aqui na reunião do Obreiros que nós tivemos no último sábado, no penúltimo sábado, que a única pessoa que pode impedir a nossa conquista, a nossa vitória, é nós mesmos. Então isso quer dizer que o nosso maior inimigo, ele está dentro de nós. Se a gente alimentar esse inimigo, se a gente não vigiar esse inimigo, ele nos destrói. Ele acaba com a nossa vida. Ele acaba com as nossas expectativas. Jesus, uma certa vez, ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome todo dia a sua cruz e siga-me. Oh, aleluia. Eu não sei qual a muralha que você está diante dela agora. Eu não sei qual o adversário que você tem lutado até agora. Eu não sei qual a adversidade que você está tentando passar e não consegue. Mas o Senhor manda te dizer o seguinte: coloque em prática as estratégias de Deus, e você vai vencer, vai passar por cima, vai destruir as muralhas e vai chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Louvado seja Deus. Se a gente não obedecer às estratégias de Deus, a gente fica pelo meio do caminho. Outra estratégia que Deus nos dá. Vou terminar agora. Ainda 1 Coríntios capítulo 15, versículo
58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O apóstolo aqui repete de maneira diferente o que Deus determinou para Josué. Deus disse: Josué, não temas, segue em frente, não olha nem para a esquerda e nem para a direita, porque eu serei contigo aonde quer que andares. Ou seja, Deus seria com Josué enquanto ele estivesse debaixo da ordenança de Deus. Deus, ele é contigo, Deus, ele é comigo, Deus está com a gente desde quando a gente estiver debaixo da estratégia de Deus. Quando eu deixo de lado a estratégia de Deus para fazer a minha própria estratégia, quando eu deixo de lado aquilo que Deus disse para fazer o que o irmão disse, para fazer o que o outro irmão disse, para fazer aquilo que Deus não mandou, Deus não é comigo. Aleluia. Tinha umas pessoas que se levantavam naquela época e diziam assim: Deus não é com Josué não, deixa o Josué aí, vamos voltar para o Egito. Esse negócio de dar volta, isso aí não funciona não, deixa isso para lá. Mas Josué estava debaixo da direção de Deus. Quando você estiver seguindo a estratégia de Deus, vai se levantar adversários. O apóstolo diz assim: grande porta e eficaz se lhe abrimos, e há muitos adversários. Enquanto você estiver sentado, quieto, sem fazer nada, sem buscar, sem se mover, sem orar, sem jejuar, sem buscar, sem seguir a estratégia de Deus, não vai ter adversário nenhum. Vamos dizer, é isso mesmo. É desse jeito que você tem que ficar. Fica aí. Aí vão te perguntar: você não tinha promessa de Deus? Cadê? Você não tinha Deus? Você não disse que Deus falou? Cadê? Você não disse que Deus era contigo? Cadê? Aí quando você descruza os braços, coloca a mão no arado, pega a espada, parte para a peleja, se levanta nos adversários. Foi assim na vida de Neemias. Os muros de Jerusalém estavam derrubados, ninguém dizia nada. Quando Neemias chegou e começou a reconstruir, o que aconteceu? Se levantou os adversários. Eles sempre existiram e sempre existirão e sempre irão nos perseguir, mas maior é o que está com você